isso. Isso é o princípio básico, né? E daí dão uma pastinha, quando tem aquele dia lá da prosperidade, eles dão uma pastinha para cada pessoa. Estamos começando a transmissão. Tá. Aí ali a pessoa tem um roteiro para fazer, né? Olha, metas. Sem eu saber disso, eu tinha pensado nisso. Não, eu já fui lá, já vi. Sim, várias dessas situações, né? Eu já vi como é que é como um administrador, um personal mesmo, que vai te ajudar a organizar a tua vida. É verdade. Olha, as pessoas, eu tinha uma moça que trabalhou lá em casa que é desses grupos aí, né? Desse grupo. Olha, ela está muito bem. Ela tem carro, ela tirou carteira de motorista. Amém, Monayef. E então a pessoa trabalha além da sua possibilidade para alcançar aquilo, né, que quer dizer que Deus deu, né? Vai para a sinaleira para vender balinha, entende? Faz qualquer extra além daquilo que já é o serviço dela e faz. Olha quem vai ganhar. Né? Vai ganhar. Olha, é uma coisa tão grave, né, que está acontecendo hoje em dia, todos esses 2000 anos, né, existe o caminho, que é Cristo, existe o caminho, né? Jesus disse, eu sou o caminho, então existe o caminho. E existe o cristianismo. Então, o cristianismo é um ismo, vamos dizer assim. É um desses ismos, que é uma produção da mente humana em cima de alguma pessoa ou alguma ideologia, né? algum tipo de situação que se forma. Então, é um ismo. Então, você forma um conjunto, né, de conhecimentos a respeito daquilo e se torna um ismo, quer dizer, como se fosse então é um cristianismo, né? O cristianismo que no fim acabou sendo, em termos de avanço, ele se propagou através da história e não o caminho, quer dizer, o caminho que é Cristo é diferente do cristianismo, né? É totalmente diferente. Quando você está no caminho, é uma coisa, e você vive a realidade da redenção sobre ti, né? Dessa graça que te alcança e te alcançou, né? Você, acho que soltou o cabo. Só pra, né? Então, esse processo aí, na história que vai passando, principalmente porque o Império Romano ele assumiu com todo o seu poder, com toda a sua... Acho que ele tem que pôr... tem ali qualquer coisa, um durex. Então, irmãos, esse império acaba assumindo essa linha de pensamento, esse cristianismo, né? Porque não é possível um império se converter. Não existe isso. Da mesma forma que não existe a conversão de cidade. Tem gente que fala assim, vamos orar para que o Brasil seja para Cristo. Impossível, isso não existe. Não existe na Escritura algo assim, né? Existe quando Israel era teocracia, aí você tem esses termos. E o pessoal hoje confunde a teocracia de Israel com o caminho de Cristo, né? Ao mesmo tempo que dentro da teocracia de Israel se falava, orai pela paz de Jerusalém. Então você tem um Estado teocrático que precisa de oração como Estado teocrático. Mas dentro do Estado teocrático você tem crentes e não crentes. Quando Jesus, você tem gente do caminho andando dentro do Estado teocrático e você tem gente do ismo, quer dizer, que não tem nada a ver com Deus, embora esteja lá dentro do Estado teocrático, né? O próprio povo judeu, né? Olá, irmã Heloísa. Oi, Heloísa. Tudo
Quanto Tudo bem? tempo? Firme? Que bênção. Bem-vinda. Então, o próprio Estado, o próprio povo judeu, dentro do Estado teocrático de Israel, o próprio povo judeu, ele tinha perdido a relação com o próprio Deus. Ele já não era mais de Deus, ele era judeu. Ele era do Estado teocrático, mas ele não era de Deus. Aí Deus começou a mandar os profetas, né, dizer, olha, vocês estão equivocados. Vocês estão fazendo cultos maravilhosos. Milhares de pessoas. O coral é lindíssimo. Mas Deus fala assim, eu não estou lá. O que vocês estão fazendo lá? Para mim que vocês não estão me cultuando de jeito nenhum, porque eu não estou lá. Né? Vocês estão reunindo, eu não tenho nada a ver com essa reunião. Para mim essa reunião é abominável. Né? Então, o povo, ao invés de se converter para Deus, eles matavam os profetas. Né? Então você tem essas orações estatais, né, para que a terra, para que o Estado, para que o governo, essas coisas assim, todas dentro dessa condição ampla como Estado, a paz estatal. Mas aí isso aí acabou, cumpriu o seu tempo, o seu propósito, como o Antigo Testamento, né, havia essa necessidade de passar esse período como assim, foi. Né? Então, em Cristo se cumpriu. Aí em Cristo continuou uma mesma chamada de Deus para as pessoas, como havia dentro do Estado de Israel. Né? Jesus no templo, como nós estudamos aqui algumas vezes, quando ele estava entrando em Jerusalém, aí o pessoal maravilhado, né? Olha, esse homem é maravilhoso, ele vai ser o rei, vai ser o rei. Aí Jesus já entrou naquele burrinho. Já foi uma decepção. O pessoal falou, não dá, né? Um general que a gente espera entrar aqui num burrinho, não dá. Mas tudo bem, aceitaram. Engoliram o sapo. Né? Deixaram passar. Aí Jesus vai lá no templo. Quando ele chega no templo, isso está registrado em Marcos 13, né? 11, ali, 11. Aí Lucas também fala, Mateus fala isso, tudo isso aí. Ele chama os fariseus e fala assim, olha, vocês são líderes aqui na nação. E vocês estão errados. Por isso, isso, isso. Aí eles ficaram bravos. Ficaram muito bravos com Jesus. Aí Jesus vai lá com os saduceus e diz assim, olha, vocês são líderes aqui no povo judeu. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês têm que ensinar o que é certo. Então vocês estão errados. Por causa disso, disso, disso. Ficaram bravos com Jesus. Né? Bravo mesmo. Aí Jesus vai lá nos escribas. Vocês são líderes aqui no povo de Israel. E vocês têm uma grande responsabilidade. E vocês estão errados. Por causa disso, disso, disso. Todos eles, os líderes, foram visitados por Jesus. Foram alcançados e ficaram bravos ao invés de perceber que eles estavam diante do sujeito da história. Jesus é o sujeito da história, não é Israel o sujeito da história, não é a igreja o sujeito da história, o sujeito é Cristo, não é uma nação, não é um estado teocrático, não é um povo, não é uma etnia. O sujeito é Cristo, foi Ele que fez o mundo. É Ele, não tinha nada antes dele, não havia Israel lá junto com Ele. Quando Jó, né, perguntou para Deus assim, olha, Senhor, agora é o seguinte, vou fazer umas perguntas aí para ti. Como é que é as coisas, como é que é isso, aquilo, aquilo outro? Aí Deus falou assim, Jó, não dá para ensinar para você essas coisas. Onde você estava quando eu criei o mundo? Aí Jó ficou quieto, né? Então, Cristo é o sujeito. Então, irmãos, quando Cristo saiu do templo, ele saiu odiado. É terrível. Ele foi lá, imagina só, o Senhor Criador do universo, aquele que veio para levar a gente a perceber o nosso pecado e a graça de Deus nele, Jesus, no Cordeiro de Deus, que ia ser ofertado naquela cruz. Né? Então,
ele se apresenta perante aqueles que ele ensinou durante milênios, que ele tinha preparado, ensinado de todo jeito, desde a classinha de Israel até quando chegou à faculdade, a pós-graduação e doutorado, que é quando Jesus, o próprio Deus, vem. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles não o receberam, né? É um negócio assim bizarro, né? Mas não o receberam, não adianta, não quiseram. Alguns creram, e aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. Então, Jesus saindo daquele templo, ele é o sujeito apresentado ao povo, né? Então, a partir dali, você tem um chamado continuado para que as pessoas sejam de Cristo. Esse chamado continuado, né, ele continua do mesmo, como é um teor. Olá, gente. Oi, irmão Bruno. Boa noite. Boa noite. Então, sempre, irmãos, a questão de Deus e o ser humano é questão de chamado. Não adianta a gente querer ir, né? Não é assim. Ah, eu vou para uma igreja. Pode até ir para uma igreja, mas para Cristo não vai, né? Cristo é totalmente diferente. Ele é outro. Por isso que o nome dele é aquele nome que é colocado sobre todo nome, acima de todo nome. É diferente de todo nome. Você não pode alcançá-lo. Você não pode imaginar Deus. É que a cabeça do ser humano, ela está tão mal, está tão desconfigurada, e ele é tão acostumado a pensar em termos de Deus como algo religioso, assim só que ele pensa, ele não consegue imaginar a ideia de Deus. Ele não pensa. O máximo que ele pensa é um Deus que não existe. Ele pensa em Deus, mas esse Deus que ele pensa não existe. Não é. É impossível. Ninguém consegue alcançar a ideia de Deus. Então, esse Deus, o que é de fato Deus, que um dia disse assim: vocês estão equivocados. Deus não falou isso uma vez. Vocês estão gerando, pela criatividade de vocês, essa quantidade imensa de divindades. Até tem um que chama Deus, né? Até tem um que chama Jesus. E assim vai. A criatividade é imensa, né? Então, a questão de Deus é uma chamada. Deus chama. Se ele não chamar, você não vai. Você pode até ficar anexado, virar um apêndice. Você não vai conhecer nada. Vai ser um peso, vai ser ruim para você. Quem de fato não conhece Cristo não consegue seguir o caminho. Não consegue, não vai seguir. O caminho de Cristo ele não vai. Vai ser até pior se ele for. Porque é algo extremamente desconexo da vida humana. Do jeito que a vida humana está, do jeito que ela é, o cara pode ser o maior beato que for, ele não vai conseguir seguir, né? Então, essa artimanha do diabo, de dar a essa pessoa, beato, a ideia de que se ele for, vai ser um sacrifício, e isso é importante para comprar um lugar no céu, aí ele fica. Tem gente que fica. Ele fala: puxa vida, então eu vou fazer uns sacrifícios. Eu vou me esfolar aqui de qualquer jeito. Tem que ir, mesmo que eu não queira. E ele faz isso. Os beatos fazem isso. Ele vai mesmo que ele não queira. Porque ele transforma a ideia de Deus numa ideia de negociação, né? Aquela coisa. Então, mas no entanto, mesmo tirando todas essas coisas, Deus continua chamando em Cristo, né? E Cristo chamou mesmo o seu povo, né, irmãos? Ele falou com os seus discípulos, por exemplo, em Atos 1:8, no comecinho, né? No comecinho da história. Os irmãos se lembram, Atos capítulo 1, versículo 8, né? Então, a palavra de Deus é uma intervenção da verdade em cima de toda mentira, irmãos, né? É uma intervenção da verdade. Jesus lá em Atos, ele fala assim, ó, vamos ver o que ele falou. É extremamente importante para nós, para todo ser humano, né? É importante, evidente,
para aqueles que não seguem o cristianismo, mas que seguem o caminho, a gente precisa ter muita aproximar-nos, deixar nosso coração ser movido, né? Moldado, tocado por Deus, pela palavra de Deus. Então, Atos 1:8 é um texto extremamente conhecido, um dos mais conhecidos no mundo inteiro, mas que tem revelações grandiosas aqui, como está escrito. Jesus disse assim, vocês vão receber poder. Vocês, quer dizer, quem? Os discípulos dele. Porque não dá para acontecer o que o sujeito da história faz, o que só ele pode fazer, só Cristo pode fazer. Mas nós agora estamos sendo chamados a fazer também. Fazer isso que Jesus fez. Mas como que a gente vai fazer? Sem o poder de Deus? Não dá. Então, ele providencia isso na pessoa do Espírito Santo. Ele diz, o meu Espírito vai estar com vocês. As pessoas preferem ter o Espírito do mundo, por exemplo. Ele quer ter o Espírito com que ele vê na novela. É um Espírito que opera. Em Efésios diz lá que há um Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então existe um espírito maligno que faz a cabeça das pessoas para ele seguir a filosofia da novela direitinho. Do jeito que eles gritam, ele vai gritar, né? Do jeito que ele xinga, ele vai xingar, do jeito que ali separa a família, ele vai separar, tudo ele vai fazer. O mundo também não é só a novela, né? O mundo inteiro vive assim. Então o espírito do mundo, que é dominado pelo diabo, vai fazer a cabeça das pessoas. Ele não quer nada com Cristo. Do mundo e do diabo ele quer, né? Aí a pessoa vai, né? Então é uma coisa assim, mas você quer, olha assim, tem um Espírito Santo de Deus, não, isso eu não quero não. Espírito Santo, Cristo, não, eu vou querer o diabo dirigindo mesmo minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Ele acha que ele está fazendo o que ele quer, imagina ainda que ele está fazendo o que ele quer. É um marionete na mão de Satanás. Não sabe, então, mas é claro, o diabo trabalha com essa ilusão da ignorância, né? Então, bem, você tem um ato de Deus intervindo sobre toda a ilusão. O ato de Deus agir na terra e em nós é para contrapor toda a ilusão que a pessoa acredita. Tem gente que acredita mesmo, ele vai com tudo na ilusão da coisa. Então, Deus é uma intervenção direta para você não cair nos contos das carochinhas que tem por aí, das ilusões que tem por aí. E conhecereis a verdade, disse Jesus. E a verdade vos libertará. Essa é uma libertação de fato. Tu não tem mais espírito nenhum dominando a tua vida. Você só tem Deus. Puxa, só tem Deus, muito maravilhoso. Não é? Então, você vai ter um discernimento, você vai estar estarão cortadas aquelas amarras que prendiam você. Você não quer brigar, mas você vai brigar. Você não quer xingar, mas você vai xingar. Você não quer adulterar, mas tu vai adulterar. Você não quer beber, tu vai beber. Você não quer droga, vai usar droga. Então a pessoa não escapa. Ele não escapa. Só tem um jeito de escapar. E não é nem ele que escapa, é Cristo que liberta, né? Ele liberta a pessoa daquilo ali e dá uma nova vida ainda, porque senão a gente não conseguiria também. Né? A vida da gente é transformada, mas por um chamado, né? É um chamado, então não adianta. E o centro, o sujeito da coisa toda é Cristo. E aqui em Atos 1, Jesus falou sobre essa capacitação para que eles agora, que a gente é em Cristo, no caminho, a gente possa seguir no nosso dia a dia. Irmãos, há um lugar na Escritura que fala que nós somos agora guardados também nos nossos sentimentos, de tal modo que os nossos sentimentos agora passam a ser os sentimentos de Cristo. A nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Até em Filipenses 2 fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nunca houve na história humana, nunca houve a quantidade de conselheiros
para tentar lidar com o sentimento das pessoas, como hoje. Entende? Quando a pessoa está bem no resto, no lixo do mundo mesmo, está bem lá embaixo, quando ele não tem mais nada, está destituído de tudo, aí ele começa a ser indicado para psicólogo, né? Para filósofo, para teólogo, para guru, e vai indo assim. Ele vai atrás de tudo. Tem tratamento da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, e aí vai. Está cheio isso. Está cheio de grandes escritores, com grandes leituras. Não é possível isso. Simplesmente não dá. Né? O coração do ser humano, ele não é possível um outro ser humano curar. Não dá. Essa profundidade do ser humano, só Deus, só Cristo que pode curar. Não tem outro jeito. Né? Então nós somos chamados a uma vida realmente digna. Tu vai formar um lar, cuidar de filhos, cuidar da esposa, do marido, dos irmãos. Entre nós o relacionamento é aquele que é vindo de Cristo. Então você não pode mudar isso. Cristo é o sujeito de tudo isso. Então esses irmãos aqui no começo sabiam isso. Eles sabiam, pelo menos estavam começando a aprender isso, né? E Jesus disse a eles assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês serão, a palavra aqui no grego é mártir. Vocês serão meus mártires. Quer dizer, aquelas pessoas que vão viver isso intensamente. Nós vamos viver a realidade de Cristo intensamente, né? É uma vida intensa, de fato. Agora, onde que é o campo de Deus? Até aqui, irmãos, até antes de Cristo, vamos dizer assim, que havia um ponto central em que Deus estava operando em um povo. Até pouco antes de Cristo era Jerusalém. Agora acabou, não é mais Jerusalém. Inclui também Jerusalém. Jesus fala assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto, não diz assim? Tanto em Jerusalém, quer dizer, Jerusalém também faz parte, Judeia faz parte, Samaria faz parte, os confins da terra faz parte. A partir daqui com Cristo, a centralidade geográfica acabou. Não tem mais. Todo o mundo é campo. Existe um lugar na Escritura que diz: o campo é o mundo. Quer dizer, o mundo agora, os que são de Deus, do Eterno, os que são de Cristo, eles sabem que não existe mais nada vinculado com Jerusalém. Né? Agora tudo é vinculado a Cristo para alcançar o mundo inteiro. Inclui Jerusalém, Judeia, Samaria, qualquer lugar. E nós vamos ser levados. E olha, a palavra de Deus chegou aqui, né, no Brasil. Agora, chegou a palavra de Deus sobre o caminho, chegou. Mas chegou também o cristianismo. E isso às vezes está misturado. Aí que está uma obra maligna hoje em dia. Né? O diabo conseguiu, ele, claro, não consegue mais mudar o cânon. O cânon é a Bíblia. Né? O cânon é o documento. É o que está escrito. Como Deus falando lá em Timóteo, ele fala assim: essa aqui é a sagrada letra. Né? Isso aqui é a Sagrada Escritura. Isso aqui não pode ser mudado. E o diabo sabe disso. Então o que ele fez? Não dá para mudar mais. Enquanto ele tentou matar profeta, mandar falso profeta, enquanto estava sendo escrito o cânon, ele fez isso. O diabo tentou matar todo mundo. Não conseguiu mesmo assim. Né? Agora que está pronto o cânon, então não tem mais como fazer nada, porque está pronto. Agora, o que ele vai fazer? Tentar mudar a mente das pessoas. A mente das pessoas. É na mente das pessoas hoje que ele vai atuar profundamente. Mas como que o diabo atua? Ele atua usando pastores, teólogos, né? Usando escritores, usando vários desses grupos. Educação teológica. Ele vai usar esses artifícios. Né? Então, olá, Luciana. Gabriel, tá bom, eu? Aí. Oi, moça. Manuela. Oi, Manuela, oi.
Bênção, né? Então, amados, a gente tem o caminho que é trazido por Deus, não tem como impedir o caminho, não tem como impedir, né? O caminho é Cristo, quem está no caminho, está no caminho. Agora, junto com os do caminho, a gente tem que ver que a história, ela gerou um ismo, que é o cristianismo. O cristianismo é aquilo tudo que tem a ver com Cristo, mas não é o caminho. São as teologias que foram sendo montadas, acostumadas, e que acaba misturando até com pessoas que estão no caminho, fazendo aí que o diabo entra nessa história também, né? Que ele vai tentar de todo jeito, não pode mais mudar o cânon, a palavra está pronta, a palavra de Deus está pronta. É claro, vai tentar mudar a mente das pessoas. Primeira tentativa é gerar interpretações diversas. Então, hoje, chegamos no século XXI, né, em que as pessoas têm dezenas de posições teológicas, dezenas simplesmente. Né, sendo que a palavra de Deus é uma só, não pode ser mudada. Né. Mas você pega a questão, por exemplo, que a gente tem estudado muito, né, a questão da eclesia. As pessoas mudam, eles pegam a palavra, né, eles pegam a palavra, eles deslocam a palavra do texto, daqui do texto, né, e colocam num outro significado que ao longo da história foi sendo adquirido. Isso é uma coisa diabólica, infernal um negócio desse, né, irmão? Como que pode fazer isso? Mas o pessoal, pior ainda, que o pessoal aceitou. É claro que houve uma época que quase não haviam Bíblias para o pessoal examinar. Quase não havia. Era a coisa mais difícil ter uma Bíblia. Né? Bíblia é muito difícil, quase não tinha. Aí apareceu o Gutenberg, que era um cristão, que ele orava muito, porque a primeira coisa que ele queria era ter um jeito de multiplicar a Bíblia, para todo mundo poder ter uma Bíblia. É igual o Bill Gates. Bill Gates falava assim, eu queria muito que... A IBM dizia assim, ó, cada cidade tem que ter um computador. A IBM dizia, né? Cada cidade. Vamos tirar as bibliotecas da cidade. Lembra? Não sei quantas pessoas aqui chegaram a frequentar a biblioteca de cidade. Eu fui muito em biblioteca de cidade, não tinha outro lugar para ir para descobrir coisas. Né? Então a gente frequentava a biblioteca. Aí o IBM disse assim, cada cidade vai ter uma biblioteca, vai ter um computador. É que o computador era menor que a biblioteca, vamos dizer assim. Né? A biblioteca ocupava uma quadra. Um computador, por exemplo, é do tamanho dessa casa aqui. Então já era uma economia de espaço, né? O computador. Mas aí tinha um cara que trabalhava lá que chamava Bill Gates. E ele falava assim, não, cada pessoa vai ter um microcomputador. Aí o pessoal chamou ele de louco. Você é muito louco, não é possível, como é que pode? Né? E ele falou, vai porque vai. Não vai, não vai, ele saiu fora. Arrumou um amigo lá, montaram a Microsoft. Né? E realmente a gente vê que ele conseguiu fazer com que cada casa, ele dizia isso, na verdade ele dizia assim, cada casa vai ter um microcomputador. Hoje cada pessoa praticamente tem um microcomputador, através de pequenos celulares, até as crianças andam com um aí, joga assim para outro, joga, a gente compra um 99, então é um negócio assim esquisito, né? Mas é assim. Então, irmãos, a questão da divulgação, né, da amplitude das coisas, né, de cada pessoa ter possibilidade de acesso a conhecer, a desenvolver o seu raciocínio, aumentou muito. Né, aumentou muito. E o Gutenberg foi lá e começou na sua época também a dizer assim, não, a Bíblia, vamos dizer assim, que cada castelo tinha lá um livro da Bíblia. Cada castelo tinha um livro. Às vezes tinha Isaías. Aí depois começou a ser, cada lugar desses importante no mundo, uma capital, tinha uma Bíblia. Né? Aí foi indo, foi melhorando, até que o Gutenberg conseguiu inventar a imprensa. E então
cada pessoa pode ter uma Bíblia. Assim, lá, levava um ano para alguém escrever uma Bíblia, irmãos. Era uma coisa difícil, né? Tinha que escrever certinho, era um negócio bem elaborado. E foi indo, que mesmo assim era difícil. Chegamos nos dias atuais que as Bíblias estão assim, a gente pega a Bíblia grátis na internet, vende brinde, em qualquer lugar você acha uma Bíblia grátis. Nunca teve tanta Bíblia, mas o pessoal nunca leu tão pouco a palavra. A quantidade de Bíblia é tanta que a pessoa está assim, entulhada de Bíblias, né? Entulhada de Bíblia, e não lê nenhuma. É igual eu quando entreguei minha vida a Cristo. Eu entrei na fila dos Gideões internacionais, que estavam dando Novo Testamento na escola. Eu entrei na fila lá para pegar Novo Testamento 22 vezes. Eu peguei 22 Novos Testamentos. Eles não gostaram muito quando eu falei isso para eles, para um testemunho que teve dos Gideões, né? Mas até eles falaram assim: ah, você é aquele dos 22 Novos Testamentos? Eu falei: sou eu mesmo, né? Foram 22 Novos Testamentos. Mas eu não li nenhum, irmãos. Joguei tudo em cima do guarda-roupa. Não li nenhum. Eu só fui ler, acho que 2 anos depois que eu ganhei. Mas por que você disse tanto? Eu achava bonitinho. Falei: que legal isso aqui. Olha esses livrinhos aqui. Fui pegando. Eu achei que era pra dar. Nada, eu não queria dar pra ninguém. Eu guardei. Não era nada. Eu só joguei em cima do guarda-roupa e deixei lá, né? Aí depois que passou um tempo, eu estava com 18 anos, aí que eu fui ler, né? Mas a gente nota assim que a quantidade de Bíblias que todo mundo tem não está refletindo na quantidade de leitura, né? Do pessoal se falar: puxa, que bênção! A qualidade da leitura ainda, mais para aí, então... Ô pastor, senão o mundo seria bem diferente, né? Muito diferente. Se todo mundo lesse... Sim, essa leitura, e como a gente começa a perceber que o próprio Deus, que é o sujeito da palavra, que criou o mundo, está escrito aqui, ele que é o sujeito da Bíblia, ele é o sujeito também da leitura. Então, não é a composição da frase não pode ser eu leio a Bíblia, não pode ser, aí eu sou o sujeito. Tem que ser Deus lê minha vida. Aí você se expõe, aí está a qualidade da leitura. Você se expõe ao Deus que está te lendo com essas palavras aqui. Quer dizer, ele está olhando para você e vendo e apontando para ti os pontos e a tua vida como está, para que ele mexa nela. É uma espada, é um bisturi, né? Não tem um dia na nossa vida que não tenha que ser tocado algo na nossa vida. Não é possível, não é possível ter um dia que você fala: hoje eu estou perfeito, estou praticamente um Deus. Não existe esse dia. Não tem esse dia. Mas cada dia é uma misericórdia, né? A gente estava falando agora há pouco. Cada dia, mas bem-aventurado aquele que se quebranta perante Deus. Mas não é assim que tem acontecido. Então o cristianismo surge da dureza de coração. Aí gera um cristianismo. Aí sai fora do caminho. Então você tem aqueles que estão no caminho e você tem um cristianismo. E tem uma multidão misturada nisso aí tudo, né? Uma grande multidão vive um cristianismo, que não é a realidade de Cristo fazendo essa leitura da sua vida e mexendo e mudando você cada dia dentro do tempo, dentro da história, né? Então essa ideia que Deus passa para nós não pode ser mudada, né, irmãos? Primeira coisa importante aqui em Atos 1:8, né, uma das coisas importantes é que agora não o caminho de Cristo é um caminho dentro do mundo, em que a gente vai estar espalhado, né, e conduzindo a palavra dentro do mundo. E o povo de Deus, a eclesia de Deus, ela não pode estar nunca alterando o cabeça que é Cristo, né? Só tem um. Não, mas nunca, não é possível. Não dá também. Não, Ele é né? Então o caminho é isso. Quem está no caminho não muda o cabeça que é Cristo. Não vai mudar, né?
Bom, Mateus 28 também, um pouquinho para trás, antes um pouquinho no tempo, Mateus 28, Jesus vai falar quase a mesma coisa. Né? Mateus 28. Então, o ato de Jesus alcançar a gente, ele vai dar a nós a vida que ele tem. Né, irmãos? A vida que ele tem, a vida que Cristo tem. E isso preocupa a gente, ou não? Deveria. Né? Eu quero muito que o tipo de vida que Cristo tem, eu tenha também. Eu quero esse tipo de vida. Eu quero me ligar a Cristo nessas dimensões. E se isso não preocupar o coração de um cristão, de uma pessoa de Deus, ele vai viver um cristianismo só. E que é um peso. Né? Mas aqui em Mateus 28, Jesus diz assim no versículo 19, né? 28, Mateus 28, 19. Olha só, Jesus está falando aqui, como nós vimos lá em Atos, vocês indo, vocês vão fazer discípulos. Quer dizer, as pessoas vão poder conhecer Deus, vão poder conhecer Cristo e ser seguidoras desse Deus, do Deus verdadeiro. Você não vai ficar atrás de qualquer uma pessoa que chama você a uma filosofia, uma ideologia. Você vai seguir o próprio Deus. Né? Então Jesus está falando com seus discípulos assim, e essas pessoas que foram alcançadas por essa palavra, eles vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas Jesus diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Né? Todas as nações. Quer dizer, não há uma nação específica a ser alcançada. Não há. Né? Não existe só em Jerusalém, não existe só na Judéia, só em Samaria. Em todas as nações. Não tem mais a geografia nessa questão. Não tem mais uma centralidade em Jerusalém. Não tem mais uma centralidade em nenhum lugar na Terra. Né? Mas todas as nações precisam ser tocadas pela palavra do Senhor. Isso aqui vai ser o cumprimento da profecia do Salmo 102. Né? O Salmo 102 ele faz uma profecia sobre esse momento. Salmo 102. O Salmo 102, no versículo 18, o Senhor afirma que Ele vai gerar um povo futuro, no futuro. Estão vendo aí? Salmo 102, 18. Esse Salmo 102, 18 fala de nós. Entende? Daquele povo no futuro. Além do povo aqui de Israel que Deus estava levando até chegar a Jesus, que depois ia ser parte desse outro povo, que é o povo do futuro. Então aqui você tem uma palavra profética a respeito de nós, do povo que estaria sendo alcançado a partir de Cristo. Então está aqui o Salmo 102, 18, né, que se cumpre lá em Atos 1:8 e Mateus também 28, 19, né, irmão? Efésios, lá no capítulo 2 de Efésios, vamos ver o capítulo 2 de Efésios. É importantíssimo a palavra de Deus em Efésios, porque ele dá conta a nós e a todas as pessoas que estão sendo alcançadas, que a partir de Cristo, então, esse povo futuro, essa nova geração futura, né, inclui o povo hebreu, o povo judeu e os novos que estão sendo chamados por Cristo, para formar um novo povo, aquele povo do futuro. E aqui em Efésios, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, no versículo 13. Acharam? Efésios 2, 13. Vamos prestar bem atenção na leitura,
devagar, para a gente poder entender isso com facilidade, com certa facilidade, né? Olha assim, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, tá vendo? Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, está no poder do sangue de Jesus. Quem não era judeu, quem não era hebreu, quem não era daquele povo que Deus usou antes de Jesus, que éramos nós, por exemplo, os gentios que estávamos longe, está em Cristo a aproximação desse povo de Deus, né? A gente estava longe, agora a gente se chegou a Deus. No 14 diz assim, ó: porque Ele, quer dizer, Cristo, é a nossa paz, o qual, quer dizer, Cristo, de ambos, quer dizer, ambos os povos, hebreus ou judeus, e nós, que estávamos longe, Ele fez um. Está vendo? Ele fez um agora. E Ele então derrubou a parede da separação que estava no meio. Estava uma parede de separação no meio dos judeus e Deus. Havia uma parede de separação entre quem não era judeu e Deus também. Essa parede que separava tanto judeus quanto não judeus foi derrubada por Jesus, né? A inimizade. A parede era a inimizade. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, judeus e não judeus, né? Então, por isso que entre o povo judeu, a gente falou agora há pouco, que tinha gente que nem sabia quem era Jesus, mesmo sendo judeu. E ainda discutia com Jesus, dizendo, mas nós somos filhos de Abraão também. E Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão. A minha maneira de ver Abraão, disse Jesus, é que ele creu em mim, e vocês não creem em mim. Então vocês não são nada comigo, né? Vocês podem ser descendentes na carne de Abraão, mas comigo não tem nada a ver, né? Então, em Cristo, diz o versículo 15, olha só, Cristo aboliu na sua carne, quer dizer, está na carne de Jesus, não está em Jerusalém, não está no sangue de ovelhas ou bodes, não está em Páscoa, não está em sábado, não está em dia de festas judaicas, não está em nada que o ser humano possa fazer, ou mesmo aquilo que Deus usou no Antigo Testamento para apontar para Cristo. Porque todas as festas, e todos os dias de lua, e todos os dias de sábado, tudo era Cristo. Está escrito isso em Colossenses, né? Que tudo era sombra. O corpo é Cristo. E por isso que aqui também fala que na sua carne, quer dizer, na carne de Cristo, no corpo de Cristo, Ele aboliu tudo que havia de mandamentos e leis e ordenanças. Olha que maravilha! Então Deus está agindo, cumprindo toda a sua palavra que estava sendo escrita né? No Antigo Testamento. Então Ele está cumprindo. Então agora não tem mais nada daquilo. Aboliu, acabou. Agora está nele, na carne dele, né? Por que será que tem denominações? Por que será que tem igrejas cristãs, denominações cristãs, que dizem que quando Jesus voltar, Ele vai sentar lá em Jerusalém para julgar? Por que eles falam isso? Porque eles falam que o Oriente Médio é o fiel da balança da vinda de Jesus. Por que eles falam isso? Esses homens, essas teologias são idólatras. Idólatras de Jerusalém, idólatras de povo judeu, idólatras de hebreus, idólatras de aparatos do Antigo Testamento. São totalmente equivocados, porque não conseguem perceber quem é Cristo de fato. Para essas pessoas, Cristo não vale nada. Então eles não estão em Cristo. Isso é um cristianismo. Isso não é quem está no caminho. Mas tem muitos, irmãos, tem muitos hoje em dia que pregam que a gente tem que observar o movimento do Oriente Médio para ver como é que vai ser a vinda de Jesus. Um absurdo total, né? A gente tem que olhar para Cristo. A escatologia para nós só tem um nome,
o sujeito da história, que é Cristo. Só tem Ele. Nós não temos que olhar para mais ninguém. Hebreus, uma carta aos Hebreus, diretamente escrita aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim: olhando para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Não tem mais nada que você tem que olhar a não ser para Cristo. Você não tem que olhar para Jerusalém, não tem que olhar para Oriente Médio, não tem que olhar para nada disso. Mas o pessoal é idólatra. A mente foi atingida. A mente, ela é atingida de diversas formas. Ela fica esclerosada. Paulo usa esse termo, a esclerose da mente. A mente não consegue mais pensar dentro da palavra de Deus, né? Em diversas formas, seja teológica, seja filosófica, científica, né? Seja níveis de educação, qualquer nível. Ela sofre uma intervenção da mentira e fica ali na mentira. Bom, no 15, nós estamos no 15, diz assim: para que, lá no versículo 15, ó, no meio lá, para que dos dois quer dizer, hebreus, né? Hebreus e não hebreus, e pessoas. Quer uma caneta, irmão? Se quiser, tem aqui. Tem um monte aqui. Ó. Né? Para que dos dois criasse em si mesmo. Quem é em si mesmo? Em Cristo. Então, quando alguém chegar para você, como chegam para mim várias vezes, e fala assim: o que o senhor acha do Oriente Médio? Eu falo: não acho nada do Oriente Médio. O Oriente Médio eu acho que é um povo que, igual a qualquer outro povo, que precisa da graça de Deus. Seja na Rússia, seja no Oriente Médio, seja na África, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar, irmão. Qualquer tribo. Entende? Então, é em Cristo que se faz um povo de Deus. Diz aqui: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha no 16: e reconciliasse ambos, quer dizer, judeus e não judeus, em um só corpo, com Deus, por intermédio de onde? Não do templo de Jerusalém, não de Jerusalém, não do Oriente Médio, não é? Não de qualquer igreja ou de qualquer denominação, mas por intermédio da cruz, do sangue de Cristo, destruindo pela cruz a inimizade. Então, lá naquele sacrifício de Cristo, foi tirada a inimizade no que Cristo fez entre o homem e Deus. Coisa mais preciosa é essa, né? Olha só no 17: e vindo Cristo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quer dizer, Cristo trouxe a paz para quem estava longe e trouxe a paz para os que estavam perto, porque tanto quem estava longe quanto quem estava perto não tinha paz. Não tinha paz. Estava na inimizade. Mas em Cristo ele evangelizou a paz. Por quê? Por ele, no 18 agora. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Está vendo, irmão? E assim somos chamados no 19 de ninguém assim em Cristo. Ninguém em Cristo é estrangeiro e nem peregrino, mas somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então em Cristo a gente é da família de Deus, né? Então não há mais nada nacionalista, não tem mais nacionalismo, não tem mais etnocentrismo, etnia melhor que a outra, não existe isso. Tem pessoas que vivem dizendo assim: isso é um antissemitismo. Não tem nada a ver com antissemitismo, tem a ver com que não existe o semitismo. Não existe. As pessoas deviam ter mais temor de Cristo do que de qualquer um desses tipos de conflitos que tem aí. É claro que é terrível qualquer conflito, tanto de matar qualquer pessoa, de ofender qualquer pessoa, né? Agora, a maior ofensa que as pessoas fazem é não aceitar o que o sujeito da história faz, que o próprio Cristo faz. Eles estão ofendendo a Deus descaradamente e não se preocupam com isso.
eles preferem valorizar uma etnia, uma geografia, ou uma religião, ou uma denominação, ou uma postura teológica, do que o que Cristo disse. Né? 1 Coríntios 1, ele chega a dizer também a palavra, 1 Coríntios capítulo 1, né? Vamos ver aqui. Cristo foi o que mais amou, não tem ninguém que tenha amado tanto o ser humano do que Cristo, tanto judeus quanto não judeus, como qualquer um, e tanto é que ele morreu por todos nós e fez nele um povo só, né? E aqui em 1 Coríntios 1, no versículo 2, a gente tem a palavra assim: a eclesia de Deus que está em Corinto. Então, eclesia, nós já falamos várias vezes aqui, é o pessoal chamado. Quem foi chamado por Cristo. Se alguém perguntar para você assim, o que é a igreja? É quem foi chamado. Mas o cristianismo fez ser igreja um templo de novo. Voltou de novo a questão de templo. Por que fizeram isso? Por que será? Não sei por que será. Mas eu sei pela história. Dá para saber o momento histórico que isso aconteceu, né? Todos, irmãos, todos os historiadores, todos, bíblicos ou não bíblicos, eles são unânimes. Eu tenho aqui livros de historiadores católicos, não católicos, ateus, todos eu tenho aqui, todos, os principais. Todos são unânimes em dizer que a mudança de paradigma cristão começou no ano 300, para lá, para frente. Até o ano 300, todos os cristãos viviam como está escrito aqui na Bíblia. Mas eu tenho também teólogos aqui, cristãos, importantes, que dizem que a eclesia, a igreja que está aqui no Novo Testamento, nunca existiu. Ela é uma utopia. É a interpretação alegórica da Bíblia, que proliferou em Constantinopla. Né? Constantinopla fez nascer a escola alegórica. Alegórica, quer dizer, tudo que está na Bíblia é uma coisa assim meio fantasiosa. Então quando você vê aqui o que está escrito, não foi assim. Não é assim literal. Isso não existia. O que está escrito aqui é para a gente, do jeito que a gente está, tentar seguir o mais que der. Porque não dá para seguir, todo mundo está podre mesmo. Como diz aquele ditado da Idade Média, né? É melhor ficar dentro da arca de Noé, que está cheirando fedida lá dentro, os bichos estão tudo lá, do que ficar lá fora que só tem morte. Eles estão dizendo isso para definir a igreja da Idade Média, porque as pessoas estavam querendo sair da igreja. Então eles estavam dizendo assim, olha gente, dentro da igreja pode estar tudo fedido mesmo, as pessoas são tudo terríveis, umas mentem, outras matam, outras adulteram, mas é melhor a gente ficar aqui dentro do que lá fora da igreja, que lá é tudo morte. Irmão, um ditado desse vem do inferno. Um ditado desse é infernal. Entende? Não tem nada a ver com a arca de Noé, e animal, e bicho fedido. A noiva de Cristo, ela não é fedida, irmão. Jesus não está fazendo uma noiva fedida. Eu tenho aqui um livro, entende? São teólogos ótimos. Entende? Mas eles tentam estancar a saída das pessoas disso que o cristianismo chama de igreja. Só que isso que o cristianismo chama de igreja não é igreja. Não é. Mas as pessoas fazem 1700 anos que estão debaixo dessa doutrina. Aí a mente da pessoa é levada a um estado tal que a pessoa já não pensa mais. Então ele só é levado. Existe um trabalho na Domínio de Multidão, que quem descobriu isso até recentemente foi o pessoal aí do Karl Marx, do comunismo, levaram para o lado da política. Conseguiram aplicar esse desenvolvimento de estudo da mente, que reduz a mente humana a não pensar mais. Ele fica simplesmente quase um zumbi catatônico. Então ele vai indo assim, não importa o que seja, o que não seja, ele vai indo. Ele não pensa se ele está indo para o abismo, se ele está errado. Ele vai. Entende? É um estado humano degradado, terrível.
que ninguém nem pergunta, nem faz pergunta, será que eu estou certo ou não? Não pergunta. Ele não pergunta isso, mas ele não liga. Olha que estado deplorável que a humanidade chegou. Ele simplesmente vai. Você não viu aquele dia na França? Aquele monte de presidentes do mundo inteiro, um dando o braço pro outro, indo junto com 4 milhões de pessoas, simplesmente porque foram afetados emocionalmente por um ato errado que foi, mas eles foram defender a imoralidade absurda do Jesus Charlie e fizeram os cartazinhos. Absurdo! A multidão que vai assim igual gado, né, irmãos? Isso é igual a igreja, tá assim. A igreja é desse jeito. Ela não é eclesia, ela acha que é a igreja e não consegue nem examinar para ver se está certo ou não. E nem pergunta. Ela não pergunta. Você conversa com os cristãos e fala assim, você já perguntou se isso daí está certo ou não? Não. Só de você falar isso para mim já é diabólico, eles falam assim. Só de você pôr essa dúvida na minha cabeça. Né, irmão? São coisas assim que a pessoa não tem aquela condição de Bereia. Lembra quando a gente aprende em Atos 17 lá? Que os bereanos examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim? Né? Pastor, mas não fica mais limpinho se usar esse versículo de Salmo 84, que fala que melhor é estar à porta dos teus atos a morar com Sim, mulheres? sim, é verdade. Eu já vi muito essa explicação, não, é melhor estar na igreja. Não, aí é átrios do Senhor no templo de Jerusalém, teocrático estado. Sim, mas estou falando mais limpinho isso que o senhor falou da Arca de Noé, né? Pode. Porque é melhor estar lá na Arca. Bom, dentro, talvez né? pudessem usar isso. Mas eu já vi ser usado esse, muitas Sim. vezes. Esse já é um povo já mais atualizado, provavelmente. Verdade. É Isso melhor mesmo. estar nas raias da igreja, estar por ali no lugar. Ele já pega não sei o quê, errado porque tá lá o no texto, mundão. Sim. Já Ele pega esse textozinho. pega já esse tá. texto. Sim, porque a igreja, do jeito que está configurada hoje, parece mesmo Israel do Antigo Testamento. Parece. Porque ela tem o templo, ela é centrada, embora Israel tivesse um só lugar para eles chegarem, né? Era um só. Não era assim que nem hoje, que tem 500 mil templos. Não existiria isso em Israel nunca, né? Mas eles acabam pegando um texto que é usado para Israel para tentar justificar uma coisa que nunca Israel teve, né? Mas seria melhor, claro, esse ditado que eu falei agora há pouco da Arca de Noé é do ano 1000. Por que ela ficou tão impressionada? Você ficou impressionado? No mau cheiro da arca. Mas A Heloísa. eu acho que a arca era mal cheirosa mesmo, né? Mas pegar... Ah, mas eu acho estranho, né? A pessoa fala assim. Sim, é um teólogo do ano 1000, famoso, teólogo da Idade Média, teólogo extremamente importante, um dos maiores teólogos, né, do mundo. Então ele usa um argumento desse porque o pessoal estava saindo mesmo. Mas o argumento continua, pastor. Continua. É melhor estar lá no Universal do que estar Não, lá na Batidice. é melhor estar lá no Batista, do que estar fora. É melhor estar lá no Presbiteriano do que estar fora. Eles estão errados e o pessoal vai lá. Entende? Por que eles não perguntam, será que é certo ser batista? Será que é certo ser presbiteriano? Será que é certo ser metodista? Bom, Mas é melhor ser isso do que estar na então, Batidice, é igual ou não é? É melhor porque, ficar lá. Mas é porque talvez eles não tenham, como nós aqui, nós não temos muitas opções para presidente, né? Então eles dizem, bom, então vou voltar no melhorzinho, né? As raciocínios são diversos. Mas Olha, em vez de buscar na palavra o conteúdo e seguir, né? Sozinho isso. até. Agora, mas Deus colocam os argumentos que aparecem. Não, mas Deus coloca as pessoas que estão buscando realmente a verdade, acho que juntos, né? Tentam. O que Deus faz? Ele coloca a palavra dele aqui. Essa é a palavra. Eu sei, Cabe só que a nós cremos, eu sei, só obedecer que a palavra. eu sei, só que como ela diz, é melhor estar numa igreja. Eu fazia isso, porque eu fui A morar em maioria faz Iguaçu. isso. Né? Hã? A maioria faz isso mesmo. Mas é porque a gente fica meio perdido, Claro, a gente não sim. consegue ler a palavra, Sim. não consegue entender o conteúdo, É então uma a gente coisa dramática, irmãos. e É a gente dramático. fica perto de quem
tá mais ou menos, né? Ali, Então, como que você sabe se eles estão mais ou menos? Você nem imagina isso. Você sei lá, quem fala né? de Deus e tal. Não, mas então, é isso. eu sei que não é bem assim, só que como a gente se sente, eu me sentia meio desamparada, sinceramente. E eu Olha. buscava entender. Sim, E como certo. eu não conseguia entender, pegar a palavra e ler, Olha, eu o amparo, ficava aos redores. nós estamos juntos aqui tentando cada dia ter a visão da palavra, né? Como a palavra é. Isso que a gente está fazendo não se faz por aí. Não se faz. Não existe essa possibilidade. Você não vai encontrar em nenhuma denominação o pessoal fazendo isso. Não vai. Não vai porque a própria estrutura montada ao longo de, vamos supor, a reforma tem 500 anos, né? Mais ou menos. Então você tem a estrutura montada na reforma para cá é outra. Não é da palavra. Então, se você tiver alguém lá dentro, né, como aconteceu com Lutero, ele estava dentro da igreja católica falando que tudo aqui estava errado, olhando pela Bíblia. Bom, vamos matar esse homem. Ele só não morreu porque ele conseguiu asilo lá na Inglaterra e tal. Hoje é a mesma coisa. Se você, agora, no meio de tudo isso, se você chegar dentro dos grupos, das denominações, e tentar dizer, olha gente, Jesus está dizendo assim, como a gente está vendo aqui. A palavra eclesia é pessoas chamadas, inclusive diz aqui em Coríntios 1:2, que a eclesia de Cristo está em Corinto, como também está em todo lugar. 1 Coríntios 1:2, está vendo? Ela está em Corinto, como está em todo lugar. Só que as pessoas, quando vão lá para a Escritura, irmãos, olhar para a palavra, eles vão com a teologia do século 21. Eles não conseguem deixar a cabeça limpa dessa teologia que está aí, que montou as igrejas e denominações, para ir direto lá no tempo de Jesus e ver como era que eles faziam os encontros deles, que era assim, né? Bom, nós vamos ver alguns exemplos, né? Mas deu para perceber aqui o todo lugar? Todo lugar, inclusive em Corinto. Então, estava em Corinto e em todo lugar. Quer dizer, a eclesia do Senhor, ela vive, porque nós acabamos de ver que o alvo de Cristo é o mundo. É para alcançar pessoas em todo lugar mesmo, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos bem importantes sobre essa forma, né, do Senhor lidar com os seus. Né? Irmãos, a gente deve se lembrar que uma vez Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, isso é relevante? Isso é extremamente relevante, foi Jesus que falou. Onde? Onde em qualquer lugar. Né? Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí o pessoal começa a perceber, quem está com a mente empresarial de hoje, a mente empresarial, ela não aceita isso. Porque ela imagina uma empresa que tem que ter um diretor, que tem que ter os departamentos, que tem que ter um CGC, uma inscrição, uma organização, uma instituição. E fala, mas isso é uma bagunça. Bom, então fala com Cristo. O dia que Jesus voltar, você fala para ele que era uma bagunça o que ele inventou. Né? Você fala que o que Jesus falou era uma confusão. Vê se tu vai conseguir comparecer diante dele e repreender Jesus pelo que ele fez. Né? Se você conseguir ficar de pé diante de Jesus e falar, tu erraste quando tu fizeste a igreja do jeito que tu pensaste, como que tu pudeste falar que onde tiver 2 ou 3 em teu nome tu estarias lá? Você tinha que dizer onde estiver um templo bem construído, com CGC, com inscrição, com departamentos, com presidente, com vice-presidente, com tesoureiro, tudo isso aí, eu vou estar lá. Repreenda Jesus no dia que ele vier. Eu queria que esse pessoal tivesse essa ousadia. Eles não vão ter nem tempo para isso. Né? Não vão ter. Agora, o ato da gente ir, se converter à palavra, realmente é uma posição de honra demais. Mas a gente vai ser deixado de lado do cristianismo. Nós vamos ficar só no caminho. Pastor, mas talvez seja por isso que tenha tanta... que a igreja se esvazie, porque bom, eu acho que
talvez Como assim? busque... Ah, sim, é isso, que ela está assim, busque desse jeito. Né? Busque Sim, eu creio o também. conteúdo verdadeiro, né? A própria palavra que for falada dentro de um ambiente que não é a forma correta, é como se você tivesse num lugar, vamos supor assim, todo mundo queria que ali saísse cadeiras. Então tem que ter formas de cadeira. Mas naquele lugar que tu estavas, ele tem canetas. Então você fica lá, num lugar de canetas, pregando cadeira. E dizendo assim, gente, porque cadeira é isso, cadeira é aquilo, a gente senta, a gente faz toda aquela teologia sobre cadeira. Mas nós temos a caneta, tá? Mas eles nem falam isso, eles nem falam que tem caneta. Eles falam que isso aqui é uma cadeira. Eles põem até um nome na porta assim, cadeira. Aí a turma chega e pensa, isso é cadeira mesmo. Né? Então a questão é gravíssima. Né? A turma não pergunta, será que isso aqui é uma cadeira ou é uma caneta? Né? Aí vai, mas onde que está o cânon? Está aqui. Canedeira. Não dá. Irmãos, ó. Mas a graça de Deus e a ação do Espírito, ela se ausenta nessa forma de igreja? Sim, claro. Então, as denominações, vamos dizer que não há um tocar do Espírito pela palavra, pela forma? Olha, a ação do Espírito, você imagina o próprio Espírito Santo. Em João 14, 15 e 16. Quando Jesus disse assim, o meu Espírito vai fazer vocês lembrarem, vocês vão lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. A ação do Espírito, ela precisa estar ligada com tudo aquilo que Jesus falou. Agora, as pessoas, elas estão sendo conduzidas a ouvir uma coisa e fazer outra, que Jesus não falou. Então, uma vez Jesus disse para os judeus assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Tanto é que ele falava isso para eles, o Deus, Jesus, falando para eles, eles nem aí com ele. Eles nem conheceram Jesus. Entende? Pode parecer muito pesada e dura essa palavra, mas essa é a realidade. Agora, o ato do Espírito em salvar pessoas, ele salva pessoas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você vai ter salvação no hospital, na última hora da vida de alguém que ouviu a palavra do Senhor, às vezes naquele momento, como aconteceu com aquele homem na cruz. Ele entregou-se, foi salvo no último momento. Isso é uma salvação. É uma obra de salvação do Espírito que alcança para a salvação com aquela quantidade da palavra que ele ouviu, né? Que no caso Jesus falou para ele. Agora, toda a continuidade que um povo de Deus tem a responsabilidade de levar, por ter sido chamado pelo Senhor, eles não têm nada disso. E toda uma parte da justificativa das religiões, das denominações, é que as pessoas estão sendo salvas pela palavra, né? Então, se dá continuidade essa questão de batista, presbiteriano, não sei o quê, por causa que há pessoas se entregando a Cristo mesmo nessa forma. Sim, mesmo. Né? Mesmo sem existir isso. Antes de até existir esses grupos, as pessoas eram salvas também. Né? Então não depende disso, na verdade. Mas usa isso como justificativa. Então, aí fazem essas teologias que são anexas, surgindo dentro do cristianismo, elas servem realmente para tornar a mente da pessoa mais preguiçosa ainda e mais anulada de pensar ainda. É o que Jesus disse, vocês fariseus, que era o povo judeu, vocês fazem o mundo para fazer um que segue vocês. E quando vocês conseguem fazer ele seguir vocês na doutrina de Moisés, na doutrina de Abraão, na doutrina dos profetas, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Isso é grave, porque pode acontecer da pessoa ser salva, pode acontecer, isso é indiscutível, ele é salvo, pode acontecer, mas todo um processo, inclusive de maturidade da vida cristã, de um lar, de uma família, de umas crianças, de um processo que só num corpo, como Cristo faz ser esse corpo, que aconteceria de crescer as pessoas, lá não vai haver. Não é possível haver.
Porque você adulterou a forma. Você mudou onde o modo que o Senhor falou para ser tem que ser igual a luz. Haja luz, tem que ser luz que vem. Né? Não pode ser uma outra coisa. Então, só assim, por exemplo, mais um pouquinho de palavra de Deus aqui, em Lucas 24, eu acho um dos exemplos, a gente já falou algumas vezes, mas Lucas 24 vai mostrar um momento em que tinha 2 discípulos de Jesus. Jesus tinha sido morto de uma forma violentíssima. Né? A morte de Jesus foi algo terrível. Né? Aquela crucificação é proibida para menores. O negócio era terrível. Né? Primeiro a pessoa ficava totalmente nua na cruz. Inteiramente nua, não tinha roupa nenhuma. E lá ele era flagelado, já tinha sido flagelado, sangue por todo lado. E lá ele, além de levar mais algumas coisas assim de chicotadas, ou sei lá mais o que, aquela coroa que Jesus estava, ali começa uma agonia de horas a fio. Ver uma pessoa agonizando não é bom, é terrível. Né? Então aquele quadro foi dramático demais, foi terrível, horrível demais. Então quando eles matavam um líder, como eles tentaram fazer com Jesus, é para acabar com o movimento. Eu tenho aqui livros que contam a história de pelo menos 100 messias que viveram na época de Jesus. Todos eles foram mortos violentamente e os movimentos acabaram. Na hora que o líder é morto, o movimento acaba. Né? Então, os romanos, pelo menos, não só os romanos, os judeus, o povo judeu, todo aquele povo que ovacionou Jesus na entrada de Jerusalém, agora estava lá gritando para matar. Porque eles não gostaram nada do que Jesus falou, foram matá-lo. Né? Então todos eles se uniram para matar Jesus. Então eles mataram de uma forma extrema para acabar com o movimento de Jesus. E realmente, vamos notar aqui, por exemplo, em Lucas 24, que já tem 2 sumindo do pedaço. Né? Em Lucas 24, 36, antes um pouquinho, né? A história começa lá no 13. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Os irmãos se lembram dessa parte, né? Eles os conhecidos como os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam fugindo, irmãos. Eles estavam indo embora. Eles falaram, é melhor a gente sumir daqui de Jerusalém. Né? Então eles estavam indo embora. E nessa ida embora, nesse abandono de todo o projeto de vida que havia antes com Jesus, diz aqui que o próprio Jesus, no 15, né? E eles estavam conversando. Nota que no versículo 14 diz que eles estavam conversando sobre as coisas sucedidas. Eles estavam falando tudo, relembrando que a coisa foi feia. E geralmente quando a gente presencia um negócio muito impactante, a gente chega em casa e a gente fica conversando sobre aquilo. E eles foram conversando. E nessa conversa, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só. Agora, olha o 16. Olha o que acontece que a gente estava conversando agora há pouco. Será que eles estavam reunidos em nome de Jesus? Não estavam. Não, eles estavam indo embora e o mínimo... Mas eles eram 2. Eram 2, mas não estavam nada com Jesus. Não tinha nada. Jesus estava com eles. Não, Jesus estava com eles, isso é outra coisa. Né? Agora, Jesus estava com eles, mas eles, olha o 16 o quê? Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, irmãos, tem acontecimentos que podem ocorrer nos nossos dias, que mesmo com Jesus na tua frente, tu não vai ver, não vai reconhecer Ele. Acontecimentos como esses que a gente está vendo. A teologia do século XX, do século XXI, ela aboliu a Bíblia da relação, aboliu Cristo da relação, e por mais que a palavra de Deus esteja diante deles, eles lendo todo domingo, lendo, eles não reconhecem como é para ser. Não vão reconhecer.
Porque os acontecimentos, existem certos acontecimentos que fazem uma espécie de blindagem na mente da pessoa. É isso que a gente estava tentando falar. A mente do ser humano é suscetível, se ele não estiver muito firme na sua fé e na sua decisão de seguir, de olhar somente para Cristo o tempo todo, a gente é suscetível a cair em algum tipo de situação que vai blindar nossa mente contra Cristo. E você vai estar ouvindo dele e você não vai estar nem aí. Como diz aquela musiquinha, não estou nem aí. Né? Não importa o que estão falando, para mim tanto faz. A maioria hoje dos cristãos, eles têm outros ditados que diz assim: nós temos muitas divergências, mas tem mais coisa que nos une do que a que nos divergem. Isso é um absurdo. Então, significa que eu posso negociar a verdade de Deus? Eu posso dizer assim, em nome do amor, Salomão teve 1000 mulheres, diz lá o texto da Bíblia. Em nome do amor ele foi um adúltero, em nome do amor ele foi um idólatra. Eles mudaram a Bíblia? Quem? Esse povo? Não. O que você falou? Está escrito na Bíblia isso? Está escrito de Salomão? Sim, em nome do amor. E sim, em nome do amor. Em nome, está escrito, por amor, Salomão teve 1000 mulheres. Por amor. O amor nunca pode ser referência sem a verdade. Por isso que aqui em Efésios, o texto diz assim: nós seguimos a verdade em amor. A verdade em amor. O povo de Deus não pode divorciar a verdade do amor. Nunca. O amor só é amor verdadeiro se ele tiver com a verdade aliada a ele. A verdade só é verdade verdadeira se tiver o amor junto. Tem que andar junto. Não pode só o amor ser a referência, como também não pode só a verdade ser referência. Tem que estar junto. Se o amor sozinho for a referência, é prostituição. E se a verdade sozinha for referência, é legalismo. Entende? Não é possível, não tem vida. A vida está na verdade em amor. Não é? Então, aqui, irmãos, eles não. Eu acho esse texto do versículo 16 revelador. Né? Bom, aí na conversa a gente vê que eles só reconheceram Jesus quando eles começaram a comer e foram orar. Né? Aí foram orar. Agora, essa reunião aqui no caminho de Emaús é uma coinonia que está acontecendo. Realmente, onde tiver 2 ou 3, eles estão. Só que aconteceu diferente do que aconteceu no templo. Esses 2 perceberam. E eles voltaram correndo, né, para Jerusalém e tal. Agora, vamos ver João 20:19. Enquanto isso aqui, enquanto eles estavam no caminho de Emaús, João 20, né, João 20:19. Um outro tanto de discípulos, eles estavam lá na cidade, lá em Jerusalém, dentro da casa. Como é que estava a casa? Como é que eles estavam? Fechadas as portas da casa, estava um calor danado, irmãos. E eles lá trancados, inclusive diz aqui que eles estavam não só trancados, estavam com medo. Irmãos, os discípulos estavam com o maior medão. Aí Jesus falou assim: vou fazer uma coinonia com eles. Eles tudo lá dentro daquela casa, com medo. Jesus foi lá e fez uma coinonia. É assim que é a eclesia do Senhor. Ele vai lá no caminho de Emaús, teve uma coinonia, ajudou eles, falou a palavra de Deus. Inclusive o texto diz que Jesus, começando por Moisés, explicou tudo que dele se dizia. Não é? Aqui também, irmãos. Só que quem é que vê uma eclesia aqui? Ninguém quase vê. Ninguém vê. O pessoal não vê que isso aqui é uma igreja de Cristo, reunida em nome de Jesus, com Cristo, com as lutas dele, com os medos dele, com as durezas de coração, mas que a palavra foi trazida e mudou o coração deles. A palavra de Deus, a presença de Cristo, junto com a palavra, muda o coração de uma pessoa. Só não muda quem não quer mudar, né? Mas mudou o coração desse povo aqui, né?
Agora, Marcos também, irmãos. Marcos, no capítulo 14. Vamos ver Marcos. Né? Marcos 14, 27. Quer ver Marcos 14? Deixa eu ver aqui. Jesus, né, um pouco antes da sua crucificação, ele disse lá no 27, Marcos 14, 27, Jesus disse assim, ó, vocês todos, não vai sobrar um. Isso é uma luta, né? Jesus falar isso para eles, para os seus discípulos. Ele falou assim, todos vocês ficarão escandalizados de mim. Porque a visão que eles tinham era limitadíssima. Nós não podemos deixar nossa visão ficar tão pouca assim, irmãos. Essa quantidade de gente cristã que anda dentro do cristianismo, eles estão numa situação extremamente delicada e perigosa. Né? Primeiro que não reconhecem Cristo do jeito que é, para reconhecer. Né? E pode se escandalizar do próprio Cristo, naquilo que ele fala. A pessoa se escandaliza. Ah, não, mas eu não quero sair disso que eu estou. Eu não vou sair, é assim que é. Como assim? Né? Mas Jesus disse, vocês todos vão se escandalizar de mim. Claro, foi muito difícil. Eles viram o próprio mestre deles, o Senhor deles, o líder. Que tem muita gente que acha que tem um conceito de liderança. O cristianismo tem liderança, mas em Cristo não tem liderança. No caminho tem servos de Cristo, né? Mas tudo bem. Mas então eles estavam vendo um líder morto. Aí se escandalizaram, pronto, acabou. Vamos trancar a porta, vamos fechar tudo e vamos ficar com medo aqui, porque agora logo é nós que eles vão pegar. Ele está dizendo aqui, né? Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas aí, daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para o tal homem não haver nascido. Quer dizer, que é o Judas. Agora, vê lá no versículo 50, o cumprimento dessa fala de Jesus. Agora, Marcos 14, 50. Olha só o que aconteceu com o povo, com os discípulos. Todos. A palavra diz assim, ó, então, deixando, todos fugiram, irmãos. Coisa mais terrível. Já pensou? A quantidade de gente vivendo fora num tipo de cristianismo é imensa. É quase todo mundo. E quase, como a gente falou, poucos cristãos têm tido a coragem de dizer Senhor meu e Deus meu, como disse o Tomé finalmente depois, né? Mas tá, vamos ver aqui. Agora vamos ver João, né? João 21. O que aconteceu com alguns discípulos de Jesus? Pastor, mas por quê? Agora Jesus Esse povo fugia dele. Fugiram por causa do que fizeram com Jesus. Então, Vergonha, Acho que até de eu medo, fugiria, pastor. né? Se eu fosse aquela época, A gente eu também fugiria. ia me esconder. Então, por isso que eu tenho tido um temor muito grande Pois de ver os irmãos, porque os irmãos estão tomando um passo na contramão de tudo, mas na mão da palavra, entende? Os irmãos estão dizendo assim, nós queremos seguir o que está aqui na palavra e vamos ser o povo que vive em Cristo do jeito que está aqui na palavra, porque cada dia, irmãos, no dia apocalíptico, Jesus disse que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Nós estamos vivendo uma graça sobre nós e um testemunho que a gente está sendo chamado a dar e estamos dando. Nós não estamos só pregando. Eu preguei muitos anos o que é uma igreja, biblicamente falando. Eu sabia, já faz tempo que eu sei. Mas para viver mesmo o que nós estamos fazendo para viver, faz 2 anos e meio. Né? Que nós saímos e falamos, vamos. Isso aqui é uma afronta direta a qualquer tipo de porta de potestade que tem por aí, mas principalmente é uma honra devida a Cristo, porque nós estamos fazendo isso. Senhor, é assim que é a tua eclesia, nós vamos fazer assim.
Pastor, eu falei isso que eu fugiria, porque realmente foi uma quadro luta. muito terrível, né? Foi no Dá terrível. tudo, em tudo. Sim, Então, é verdade. tem que ser muito forte mesmo. Tem que ser, para tomar uma decisão de ficar. E sem contar que toda a pressão que tem contra Cristo, contra palavras, contra tudo isso. Agora, nota que Jesus. E contra aqueles que o acompanhavam. Contra aqueles que não acompanhavam. Agora, nota que o Senhor não deixou ele só. Ele voltou e foi falar com ele. É como está acontecendo aqui, ó. Nós estamos pegando. Isso para mim, irmãos, não é alegórico. Isso que nós estamos lendo aqui é real. Tem teólogos que, para tentar justificar que hoje não pode ser assim, eles dizem que tudo isso aqui não existiu, é utopia. Existiu, irmãos. Isso aqui é relato verdadeiro. Não é nada alegórico, está escrito. Mas como o pessoal não consegue viver isso por causa da pressão denominacional, política denominacional que existe, as pessoas não vão ensinar que isso aqui pode ser vivido. Eles vão dizer que não, isso aqui está escrito aqui, mas não, pula isso, pula, é diferente o negócio. Nem lê. Quer dizer, mas foi assim. Eles estavam dentro de uma casa, de uma sala fechada, Jesus foi lá falar com eles, né? Ele restaurou a vida deles, né? Então aqui, por exemplo, em João, no capítulo 21, né? No 2, teve discípulos que chegaram à ideia, tiveram até a ideia, né? João 21, 2 e 3. A coisa estava, assim, triste para eles. Como a irmã falou, além do medo, além das dificuldades, além de tudo aquilo, da pressão, eles começaram a pensar assim, bom, gente, acabou tudo aquilo é um sonho. Né? O sonho acabou. Né? Estamos sós, acabou. O jeito é, eu vou voltar a ser pescador, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou, disse Pedro, né? Vou pescar. Eu vou pescar, quer dizer, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. E os outros disseram, nós também. Vamos, né? Vamos fazer aquilo que a gente sempre fez, né? Então, as coisas podem gerar dentro da cabeça. Nós já vimos cristãos, quando a coisa fica meio esquisita, vamos dizer assim, a palavra de Deus vai levando, e vai apurando, né? E o mundo vai chegando a tentar, chega uma hora que a pessoa não aguenta. Ele pega e sai. Aí você fala assim, puxa vida, como é que a pessoa estava tanto tempo dentro da igreja, do caminho, da eclesia, e daqui a pouco ele já não é mais nada. Ele simplesmente foi ser o que ele era antes. Né? Por quê? Porque não tinha nada dentro daquela pessoa. Só que aqui tinha Cristo mesmo dentro deles. E eles estavam pensando também em ser o que era antes, que é meio que um caminho natural. Falar, eu vou voltar para aquelas igrejas que eu ia, ou eu vou fazer o que eu fazia, ou eu não vou fazer nada, eu vou virar ateu, eu não vou fazer nada. Então, aqui no 2 e no 3, a gente nota essa luta também dentro dos discípulos de Jesus, né? Mas, vamos ver aqui, em Lucas, de novo, 24. Lucas 24. Né? Aí, então são coinonias que vão acontecendo, irmãos. Entende? São reuniões da eclesia de Deus, dos chamados. Isso é a igreja verdadeira. Isso aqui é a igreja. É Ele no meio das nossas lutas, junto com a gente, andando com a gente. Nossos temores, né? Das nossas preocupações ou até vontade de deixar tudo. São momentos que ele vê no nosso coração, mas Ele vem e Ele vai cuidar, como cuidou. E aqui em Lucas também 24, 16, né? 24. Não, nós já vimos aqui. Esse aqui é Lucas 24, 16. 24, 11. Agora. É tão impressionante, irmãos. O que desvio? E as suas palavras lhes pareciam como desvario. Desvario, né? Desvario, não sei. E não as creram. Delírio, né?
coisas assim. Elas estavam lá no túmulo, olha só, aquelas mulheres, diz o texto inteiro aqui, né? No primeiro dia da semana, de madrugada, elas foram lá para o túmulo. Né? Chegando lá no túmulo, aí viram que não tinha nada dentro do túmulo. E elas ouviram aqueles anjos, né, dizendo assim: o que vocês estão fazendo aqui? Né? Ele não está mais aqui. Né? Mas elas então ficaram maravilhadas. Só que elas correram avisar os discípulos. Elas falaram assim: mas que maravilha! O Senhor ressuscitou mesmo. Diz aqui no versículo 8 que elas se lembraram das palavras de Jesus. Quem que fez elas se lembrar? Foi Deus, o Espírito Santo. Né? Diz o 8 que os anjos de Deus estavam falando, testificando da ressurreição. Né? E elas se lembraram. Nisso elas voltaram correndo. Quando elas voltaram correndo para falar para os apóstolos que estavam lá dentro daquela sala, daquele lugar, eles não acreditaram nelas. Né? Então a cabeça da pessoa, do cristão, ele, como a gente já falou agora há pouco, ela pode estar cheia de esclerose, de situações assim que pode você falar da palavra, elas podem estar dando testemunho da verdade e as pessoas podem não acreditar, mesmo sendo cristãos. Isso tem acontecido muito hoje. A quantidade de cristãos que existem, que é difícil você alcançar com a palavra de Deus, é muito grande. É porque eles não estão vivendo a palavra. Entre tantas coisas, a distância já faz tempo, faz muito tempo já, né, irmãos? Mas Cristo, ele está, assim, no caso aqui, elas foram dar testemunho daquilo que tinha acontecido, da ressurreição, né? Elas saíram correndo. Então nós somos testemunhas dessas coisas, daquilo que de Deus tem que ser, né? O Senhor está chamando a gente para ser um povo que vive como Ele quer que a gente viva, para que o testemunho do Senhor aconteça no último dia, né? Em Mateus 24 fala do testemunho que vai permanecer até o dia que Jesus voltar. O Evangelho será pregado. Mas como que o Evangelho será pregado? Assim, vivido. Não por causa dessa confusão que está aí, desse tipo de igreja que não é eclesia, mas por causa daqueles que estão no caminho e não no cristianismo. É claro que o alvo do Senhor era que todo Israel se convertesse. Todo mundo que era Israel seria salvo no dia do Senhor, na hora que Jesus estivesse falando, vindo. Seria uma conversão de uma nação inteira, seria a primeira eclesia que houvesse, seria toda aquela nação, mas não foi assim. No dia de Pentecostes, só uns 10 mil se entregaram a Cristo, com 1 milhão de pessoas em Jerusalém, na temporada alta da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa de Jesus, e Ele tinha sido crucificado, ressuscitou, o pessoal estava falando, e ninguém quis, né? E o povo de Israel continuou Israel até o ano 70, depois acabou, né? Não quiseram saber de Cristo. E a eclesia do Senhor continua, os chamados, até a vinda do Senhor. Mas um cristianismo se estabeleceu do lado e está enganando a multidão. Mas Deus tem o seu remanescente, os seus restantes, que guardam os mandamentos do Senhor, né? E o testemunho de Jesus, como está em Apocalipse, né? Então, irmãos, todo mundo lembra do caso de Tomé, que teve aquela dificuldade. Em João também fala de Tomé, né? Que o Tomé, todo mundo, Jesus então novamente naquela coinonia apareceu no meio deles e disse: olha, eu estou aqui, gente. Aí o pessoal viu, era o Senhor. E o Tomé, não sei, por algum motivo não estava lá. Na outra vez Tomé estava, e o pessoal falou: Tomé, tu perdeu. Aconteceu uma coisa maravilhosa, o Senhor veio aqui conosco. E Tomé disse: não acredito, eu tenho que tocar. Aí o Senhor apareceu lá, né? E o Senhor então mais uma vez numa coinonia com eles, até que o Senhor disse assim: olha pessoal, agora eu vou marcar uma coinonia na Galileia. Lembra, né? Ele falou assim: vocês vão
lá para Galileia, que eu vou para lá daqui a pouco. Eu vou primeiro. E o texto diz que Jesus foi para Galileia antes deles. E aí a coinonia se estabeleceu da eclesia lá na beira do mar da Galileia. Aí Jesus preparou um peixinho, né? Eles prepararam um peixe, comeram aquele peixe. E depois de todo aquele peixe, aí Jesus chamou o Pedro, que estava numa crise, que inclusive queria ir voltar a pescar, né? Aí Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava, não é? Então o coração de Pedro está tão esclerosado, entristecido, embrutecido com aqueles acontecimentos, com os choques, que ele foi tratado por Cristo. Então que bênção é quando um cristão se permite tratar por Cristo. Ele se permanece, ele se deixa. Pedro ficou ali. Eu acho que deve ter sido também um pouco difícil na hora que Pedro estava ali, e certo, vai chegar qualquer hora que o Senhor vai me repreender, né? Porque ele está aqui na minha frente. Enquanto ele estava lá na cruz, ou sendo levado para a cruz, eu fui lá e neguei 3 vezes. E agora, morreu, acabou. Só que morreu, não acabou. Ele está bem aqui na minha frente, e ressuscitado de forma gloriosa. E o que vai acontecer agora? O que ele vai falar comigo? A única coisa que ele ouviu de Pedro, outras conversas deve ter tido, mas finalmente naquela conversa especial do coração, ele falou: Pedro, tu me amas? Olha que coisa linda! Resgatar o amor. Não tem nada mais profundo, nada maior. Porque com o amor que tu tem por alguém, tu faz tudo, tu faz qualquer coisa, tu vai junto, tu vai ter o céu por aquela pessoa, né? Não mede sacrifício. Não tem sacrifício, tu vai. Tu me amas, Pedro. E tu me amas, Pedro. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse assim: então, Pedro, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Tu vai apacentar as minhas ovelhas. Quer dizer, as ovelhas são de Jesus, né? A gente tem um coração que precisa ser tratado por Cristo antes de cuidar das ovelhas. E o Senhor vai cuidar do coração da gente, antes de cuidar da família, antes de cuidar do que a gente tem para fazer. O Senhor quer cuidar do nosso coração, irmãos. Fica perante Ele e queira, né? Essa é o nosso ministério hoje. Nós estarmos diante do Senhor, permitir que Ele cure o nosso coração cada dia, cuide, resgate o amor que a gente tem por Ele, e a gente seguir fazendo o que Ele quer que a gente faça. É isso. Aí as pessoas falam: mas é só isso? Mas é isso. Qual é a graça que tem? Então o pessoal está com a cabeça muito ruim. Eles vão lá querer não sei o que, mais do que Cristo. O que é mais do que amar ao Senhor? Quem é um povo que vai conseguir viver assim até o último dia? Quem será? Ele está chamando exatamente um povo assim, né, irmão? Que tenha essa fé, que consiga olhar para Cristo e para mais nada. Sim, fala. Da aparição de Jesus depois da morte ali para os discípulos, né? Certo. E Jesus apareceu também para mais de 500 irmãos de uma vez só. É, né? Verdade, sim. Além disso, né? Além disso. Assim, não, tem outra passagem bíblica que torna mais claro esse aparecimento de Jesus para os 500? Não. Porque parece que havia uma grande multidão de irmãos juntos e Cristo apareceu, né? Ele apareceu para 500 de uma vez, né? Não se sabe onde, não se sabe outra passagem nada. Lá, naqueles momentos que ele andou lá por 40 dias, tinha muita gente que via ele, né? E inclusive vários desses testemunhos aqui, todos dessas eclesias, dessas coinonias que tiveram, foram aparições, né? Parece que tinha uma concentração de irmãos juntos. Assim, devia ter pelo menos esses 500. Né? Em algum lugar eles estavam, né? E ele apareceu lá. E esses daí que ele apareceu para essa turma aí de 500, esses irmãos, eles estavam vivos até o ano 60, por aí, 65, quando foi escrita a carta de Paulo. O próprio Paulo fala que muitos ainda... Porque o pessoal, porque acho que ele não apareceu não. E acho que isso é uma mentira, igual hoje, né? Então essa é uma coisa alegórica.
Não é. Paulo fala isso. Ele fala, não, se vocês quiserem fazer uma cariação, tem 500 pessoas que a maioria vive ainda. Vocês podem chegar daqueles 500, eles já estavam passados já 30 anos, 35 anos, eles estavam vivos, né? E foram relatados na carta aos Coríntios. Isso talvez viveram mais tempo ainda, talvez até o ano 70, que vira a destruição de Jerusalém e assim, mas eles puderam dar testemunho. Inclusive você não tem um documento na história, nenhum, naquele começo, que negue a ressurreição de Jesus. Não tem um. E quando é alguma coisa falsa, por exemplo, esse monte de Messias que a gente tem registrado, todos eles têm relatos de gente que morreu, acabou, eram falsos profetas, né? Mas de Jesus não tem nada. Assim. Hoje tem, né? Hoje tem. Quer dizer, hoje, 2000 anos depois, tem surgido pessoas que dizem não crer. É o contrário. Quer dizer, quando você quer descobrir um fato, se ele de fato é verdade, você tenta achar documentos próximos, porque quando alguém faz uma mentira, por exemplo, alguém, como está acontecendo hoje na Petrobras ou outros lugares, quando alguém rouba, daqui a pouco aparece. Aquilo lá é uma mentira. Olha, esse aqui foi, alguém denuncia, olha, alguém viu, né? Não tem um documento dos primeiros 50 anos ali, ou 100 anos, que possa achar qualquer um que fosse, a não ser depois, lá para o ano 200, que começa aqueles evangelhos apócrifos, que inclusive tem o evangelho de Madalena, né? Que foi usado pelo Cameron para escrever, para ajudar o cara lá a escrever o Código da Vinci. Que esse evangelho de Madalena, que foi escrito no ano 200 por aí, afirma que Jesus casou, teve um monte de filho, morreu de velho, e que o Da Vinci era um dos tataranetos de Jesus. Isso é uma falsidade imensa, que foi escrito no ano 200, não estava nem próximo da época de Jesus, totalmente absurdo, nunca houve um negócio desse, mas foi algo que alguém da plateia. É como hoje, você tem gente que escreve uma bobagem de qualquer coisa, né? E a Madalena, não era nem Madalena que escreveu o Evangelho de Madalena, porque Madalena já tinha morrido, né? Ela morreu lá pelo ano 40. Puseram o nome de Evangelho de Madalena e escreveram que Jesus tinha casado. Então é uma difamação, é um escrito posterior de difamação, que todo mundo sabe que é um escrito posterior de difamação, mas o pessoal, como não sabe nada disso, inclusive a maioria do povo é meio leigo na questão dos evangelhos apócrifos, quando o Cameron e o escritor lá do Código da Vinci surgiu com o livro do Código da Vinci e colocou como referência o Evangelho de Madalena, muita gente disse, olha só, Jesus casou então. É um absurdo. Você sabe que esse evangelho foi escrito no ano 200 e com intenção de difamação, né? Não tem nada de verídico nele. Ele só é verídico por ter sido escrito no ano 200. Isso sim é a veracidade dele. É um documento do ano 200, mas é um documento com conteúdo de difamação, né? Então, agora, mais próximo de Jesus, todos os documentos são que aparecem, que existem, dão conta da sua ressurreição real, né? Então, irmãos, que sejamos firmes no Senhor, né? Vamos guardar o nosso coração, deixar Ele cuidar. Vamos celebrar a ceia do Senhor, né? E a irmã Nancy vai entregar pão. Que o Senhor nos fortaleça nele, nesse cuidado, até o dia que Ele voltar, né, irmãos queridos? E assim, as coinonias são assim, irmãos, elas são nos lugares, né? Uma hora em Emaús, outra hora em Jerusalém, dentro daquela sala, né? daquele cenáculo. Outra hora ela é na beira do túmulo. A primeira coinonia mesmo foi lá na beira do túmulo, né? Que aqueles anjos depois estavam ali falando, olha, Jesus ressuscitou. Maravilha de notícia. Aí depois lá na Galileia,
Aí Jesus falou assim, olha, hoje a coinonia vai ser na Galileia, pode ir para lá. Aí todo mundo foi. Foi uma viagem longa, porque era de Jerusalém até Galileia. Dá uns 70 quilômetros. Né? Tem que pegar um burrinho, não tinha nem viação catarinense, né? Não tinha nem avião, menos ainda, né? Nem Santos Dumont, mas eles tiveram que ir, eles foram com a maior alegria. E o Senhor cuida mesmo de nós, como Ele fez aqui. Essa é a coinonia do Senhor, irmãos. Só que não tem graça, né, para o pessoal aí que está no cristianismo. Mas é a graça de Deus. Então, olha, Mateus, Jesus estava dizendo assim, que enquanto eles estavam lá, né, na celebração da Páscoa, Jesus, que é a própria Páscoa, estava com eles, pegando o pão, diz aqui no texto, e eles oraram, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor que teve essa atitude tão preciosa por causa do teu amor, em que teu Filho esteve aqui na terra que pisamos, que vivemos. Ó Deus, nosso coração foi alcançado pelo teu ato de amor lá na cruz e fomos resgatados, Senhor. Nós estamos aqui celebrando o que o Senhor Jesus fez naquela cruz como Cordeiro de Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Somos gratos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E então Jesus partiu, deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, amados, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, irmãos? E então, depois que eles comeram aquele pão, Jesus pegou o cálice e mais uma vez ele deu graças. Então, Deus, nós estamos aqui. A tua eclesia, o teu povo, Senhor. Como tu falaste com aquelas mulheres na beira do túmulo, com aqueles que estavam tão atribulados e com medo naquela casa, no caminho de Emaús, lá na Galileia, tu estás aqui falando conosco, Senhor. E nós estamos aqui celebrando o Senhor mesmo, afirmando que é por tua causa, pelo teu sangue, que nós temos a tua vida, Senhor. A maior doação de sangue que jamais existiu, jamais existirá, que é só o Senhor mesmo, que nos deu a tua vida, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome e a tua promessa de que há de chegar o dia em que esse céu irá se abrir e como um raio nós seremos chamados a estar contigo. E nós estamos aqui celebrando em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus orou junto com os discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós fizemos na singeleza de um encontro do teu povo, da tua família, Senhor. Ó Deus, na forma de família tua, nós fizemos esse momento. Celebramos este momento em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, que o Senhor nos conduza então na sua graça, no seu amor, e aqui está o Gabriel vindo pegar os copos. Gabriel, meu amigo, obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Se quiser jogar ali, pode jogar. Bom, irmãos, nós vamos continuar ali, tem um refri, né? Tem um refri. E qualquer oferta pode ser entregue ali
E que Deus abençoe os irmãos todos, né, de todos os lugares. Eu vou mostrar aqui outro dia estava vendo nós a Catiane, né? Estava vendo nós o Daniel e estava vendo nós também o Samuel. Olha, Manuela, faz um tchau aqui, ó. O Catiane está aqui, Daniel. Estão aqui dentro, ó. Tchau, deixa eu mostrar direitinho. Peraí, pronto, agora vai. Aê, legal. Então que Deus abençoe todos e os irmãos também que estão lá nos Estados Unidos, né? Como a Ada, né? A Ada tem sempre mandado lembranças lá em Nova York. Ela é irmã do irmão Nayef e tem sempre estado conosco. Essa semana ela disse assim: pastor, quando eu estou assistindo, pastor, é a mesma coisa que se eu estivesse junto com os irmãos lá. Eu falei: nós também, irmã, nós também. Irmã de quem? Do irmão Nayef, que é um irmão também que está vindo, né? Aos poucos está chegando. Mora na Barra da Lagoa. Mora na Barra. Acho que a irmã Acho que não É chegou um a vir. senhor? Mais ou menos. Tem de idade, um pouquinho mais velho. Ele também assim tem tanto cabelo quanto eu. Ele acho que teve aqui uma vez. Teve. de vez em quando ele vai. Olha, Deus abençoe os irmãos também de São Bernardo do Campo, né? A Samira está crescendo. E o André, a Letícia, às vezes quando chega umas fotos aí. Deus abençoe os irmãos de Campinas, São Paulo, todos os irmãos ali. E os irmãos que estão em todos os lugares. Que o Senhor tem nos levado a estar juntos nessa coinonia, né? Deixa eu ver quem está mandando aqui um recado. Minha mãe está mandando lembrança também. A Catiane mandou. Mandou? Amém, amém. Ela viu a turminha aí, amém. Minha mãe também está mandando lembrança. Deus abençoe, mãe. E que Deus fortaleça, amados irmãos. Qualquer coisa, entre em contato, a gente vai compartilhando. Olha ali a como que é? Manuela. Manuela. A Ada também está vendo de lá. Amém. Deus abençoe. Cada irmão que... A irmã Catiane acabou de mandar. Vamos ver aqui. Mensagens. Catiane. Estamos juntos. Amém. Irmã Catiane, irmão Daniel, né, o Samuel. A gente tem sempre orado. Que bênção a oportunidade que vocês estão tendo de estar aí em nome do Senhor. Deus fortaleça vocês. Guarde cada aprendizado, cada momento. Sejam aí bênçãos. Deus guarde vocês. Aí o Sam falou assim, aí tá frio, mas ele tá quente demais. Aí, deixa eu ver aqui, mulher. E assim vamos seguindo, né, amado? Vamos seguindo, na graça de Deus. Agora vamos ali ter um refri, tá calor aqui no nosso pedaço, né? Deus fortaleça os amados aí, como a gente vê na palavra, uma grande bênção. Amém, amém, que bênção. É uma grande bênção ter a oportunidade da comunhão, como Paulo usou as cartas, nós também usamos a tecnologia juntos aqui. Os irmãos estão ali, daqui a pouco. Olha lá Já tá grande, né, a Manuela tentando sentar ali, ó. Deixa-me ver. Tem uma cadeirinha. É grande. Ó, vai lá dar oi pra tia Cátia lá, ó. Ela está aqui acompanhando nós, ó. Oi, Oi! tia Cátia. Aqui, tá bem aqui pertinho. Oi, pro primo, vai lá. Pode vir aqui, ó. Ela tá bem aqui. Né? Samuel e tudo. Deixa eu te mostrar onde que ela tá. Aqui, ó. Tá bem aqui. Fala pra ele assim, ó. Beijinho. Coração pro primo, faz. Manda beijinho, manda. Oi, Cati. Oi, Daniel. Oi, Samuel. Eles estão aqui dentro, ó. Só que bem longe. É. Que difícil, né? É difícil, é difícil. Lá está o Gabriel lá sentado, tranquilo. Olha lá, os irmãos queridos. Amém. Deus abençoe, amados. É sempre uma saudade, né, irmãos? Que fica.
Estamos contando os dias para eles voltar. Faltam 9 meses. 9 meses. Só fazer umas contas hoje. É verdade, amém. Então, os amados todos, eu vou desligar aqui pra gente. Podemos ir ali, irmãos, tomar um refri. Opa. Mãe Heloísa, continua firme Leva, meu amor, leva. na batalha da fé, Leva no lá. meio, né, da luta. Deixa eu dar uma Não, fica à vontade. finalização só pra gente terminar aqui. Aí eu já vou lá. Irmãos queridos, que bênção puderam chegar hoje, né? Amém. Foi uma bênção. Deus te abençoe, irmão. A gente vai seguindo, irmão, no meio da luta. No meio da luta. Falei muito aí para ela, para vocês um dia puder, a gente poder continuar uns estudos assim, mais específicos para a vida. Você viu, a gente falou muito hoje de batalhas, assim, né, de ideias esquisitas, que voa por perto da mente da gente, tentando destruir vocês ou nós, ou, enfim, o povo de Deus dentro da casa. A gente tem que estar bem estruturado a palavra de Deus, né, para poder. Então, a gente vai seguindo firme. Amém. Não deixando que nada destrua, que nada. A batalha da vida. Olha, qualquer coisa, gente, entra em contato pra gente falar, conversar. É assim mesmo, a gente tem que estar ligado, né? No meio da luta, vamos ficar juntos. Marcar um dia que o pastor puder ir essa semana lá em casa pra gente fazer só eu, o pastor Tá. e a Liz. Só um estudo nosso ali, Isso. né? Tá? Vamos sim. Fazer um estudo, quem sabe, pode Essa ser semana quarta, também, acho que é. Não tem como a gente trabalhar. né? Trabalho novo agora. Ah, é? Trabalho novo? É. A escolinha nova, Santa Mônica. Tá. O que acha de quarta? Pode Ser ser. quarta, né? Tá bom, eu vou lá, a gente vai ter mais tempo lá. Né? Mano, que horas, pastor? 7 horas? 7 horas? Horário? 7h30. É, já 7h30. Tá bom. Tá bom? Chama o irmão querido. Deus abençoe em nome do Senhor, fortaleça, te proteja pelas lutas. Amém. E Deus abençoe também. Não, fique firme. Amém. Qualquer coisa, estamos aqui firmes. Pode deixar. Dá uma. Dá uma. Amém. Deixa-me ver se eu dou uma desligada aqui agora. Deus abençoe, amados.